Então, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer poder bater esse papo com vocês, poder dar esse momento aí das nossas poéticas. Então, nessa mesa que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as interfaces poéticas do presente, falando dos bailarinos e bailarinas pelo Brasil. Eu tenho o prazer de bater um papo aqui com a gente da Adriana Góes. Ela dança lá no... Ela é bailarina do Corpo de Dança do Amazonas. Muito obrigado aí pela presença. Sei que você faz um trabalho maravilhoso como coreógrafa também. Obrigado pela presença aqui com a gente. Temos também, para a gente conversar aqui, do Balé Teatro Guaíra, a Clarice Campelari. É isso, Clarissa? Campelari? É assim mesmo que fala? Clarissa Capelari. Capelari. Obrigado pela presença. Obrigado aí por estar compartilhando e trocar com a gente. E vamos ter aqui lá do Balé de Niterói, o Robson Schumoller, que eu sempre me enrosco aqui com esse sobrenome, mas eu acho que eu acertei, né? Prazer falar com você, obrigado pela parceria de sempre. E vai estar comigo aqui a professora Isis Caldas, que vai fazer a mediação desse bate-papo. Queria deixar vocês super à vontade para a gente poder conversar um pouquinho como que vocês estão passando por esse cenário de pandemia e como que vocês se organizando no cenário de vocês. Antes da gente começar com algumas perguntas aqui norteadoras, eu queria agradecer, em nome do Colégio Estadual do Paraná, da nossa Escolinha de Arte, dizer que essa ação do nosso terceiro seminário e mostra de dança, Dancep, ela conta com alguns parceiros. Desde o ano passado, a gente tem um patrocínio da Sanepar, que a gente tem um programa de bolsas para alguns estudantes, para que eles possam ter acesso à dança, para custear o seu deslocamento até as nossas aulas. A gente conta também com o apoio da Secretaria de Esporte e Educação do Estado do Paraná, e também a Secretaria de Comunicação e Cultura. E a gente tem um parceiro que é muito bacana, que é a Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná, que são os nossos parceiros aí na realização desse seminário. E já aproveitando e convidar vocês, dentro do nosso seminário, a gente tem uma mostra de dança. E essa mostra de dança, as pessoas podem se inscrever com suas criações próprias, com seus solos, duetos, desde que cada um fique na sua casa e seja feito um trabalho de edição. Ou se você tem um trabalho bacana que você gostou de dançar e tem ele gravado, pode se inscrever na nossa mostra, que também vai fazer parte aí durante a realização desse seminário. Então, muito obrigado. Vou passar aí para a professora Isis, desejar boas-vindas a vocês, para a gente iniciar. Olá, todo mundo. É um grande prazer estar aqui com todos. E para a gente já começar esse processo, eu queria saber um pouquinho da Clarissa, como que está sendo essa fase de estar trabalhando sem ter contato. A gente que gosta tanto de contato com o outro, como que é estar longe dos amigos, dos bailarinos, da equipe, e como que está sendo passar arte para quem está em casa, e não do público que está do lado. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, do Dancep. Admiro muito essa iniciativa de levar a dança para a escola, né, porque só assim o nosso país vai criar pessoas pensantes e críticas, né? Esse momento me pegou assim muito de surpresa, todo mundo, né? Ninguém imaginava. A gente trabalhou no teatro até o dia 17 de março. E quando eles falaram que a gente ia parar, a gente ficou com uma impressão de que seria passageiro, assim, um mês e meio, e agora a gente vai completar 3 meses já essa semana, sem previsão de voltar. O Balé Guaíra,
a gente faz aulas de balé 3 vezes por semana, 2 vezes por semana a gente faz uma aula de condicionamento físico, que são alguns exercícios que são antes da aula de balé. E a gente desenvolveu alguns vídeos que foram foram as primeiras coisas que a gente pensou de como a gente poderia continuar levando a nossa dança para o nosso público, né? O Balé Guaíra tem um público muito fiel e tem uma agenda bem cheia. No passado a gente teve os 50 anos do balé, né? E a gente teve uma agenda muito cheia de espetáculos. E esse ano também tinha uma agenda muito cheia de espetáculos e estreias. Então, quando tudo saiu, tudo que a gente tinha de plano foi para água abaixo, a gente pensou, como que a gente vai fazer isso, né? Então, foram surgindo algumas ideias a princípio, só de vídeos, de coreografias que a gente já dançava. Por exemplo, a gente fez um trecho do Carmen, que a gente e a gente dança ainda, um trecho. Fizemos um vídeo de improvisações dos bailarinos e a gente ainda se questiona, né? Como mais a gente pode chegar no público, né? O que mais que a gente pode fazer? Então, quase toda semana a gente tem reuniões, assim, para pensar não só o que a gente quer mostrar, mas o que as pessoas estão precisando, né? O que elas desejam ver do Balé Guaíra, o que elas querem, do que elas querem se alimentar, né? Da arte, né? Que a arte é um alimento para a alma, né? Nesse momento que eu vejo, assim, a arte é o que a gente consome. A gente não pode sair de casa para ir numa loja, para ir no shopping. A gente não pode. Aqui em Curitiba a maioria das coisas estão fechadas e o que a gente consome agora? A gente consome a arte, a gente consome o filme, a gente consome o vídeo da companhia, a gente consome música. É a arte que a gente consome, né? Então, esses questionamentos sobre o que a gente pode fazer mais sempre são recorrentes nas nossas reuniões e nos nossos questionamentos. Bacana, Clarissa. Muito obrigado. E você trouxe muito bem a arte, ela que tem humanizado as nossas conexões ultimamente, né? Penso que a generosidade artística ultimamente, os artistas foram os primeiros que estenderam suas obras, falaram, sociedade, a gente está aqui para acalmar o coração de vocês, para a gente pensar junto, e é muito, muito, muito ouvir isso, porque as pessoas e os artistas estão unidos com muitas necessidades, mas munidos de muita generosidade para poder compartilhar nesse momento tão bacana. Pegando o gancho da professora Isis, eu queria que você falasse um pouquinho, daí eu já me estendo para os demais convidados também, como é que foi a tua trajetória, eu sei que é difícil falar em pouco tempo, mas como é que foi a sua trajetória no universo da dança, Clarissa? Eu comecei a dançar muito pequena, quando eu tinha uma escolinha de dança perto da casa dos meus pais, uma escolinha de música que eu fazia piano, e uma professora começou a dar aula de balé lá. Eu fiz 6 meses, ela falou assim, olha, agora no fim do ano vai ter teste para a escola do Guaíra, vocês não vão colocar ela? Não querem deixar ela fazer o teste? Fiz o teste, entrei na escola de danças desde do primeiro ano, fiz toda a formação na escola de dança do Teatro Guaíra, fiz a Faculdade de Artes do Paraná, sou formada lá, licenciatura e bacharelado,
nesse meio tempo, eu participei do Balé Teatro Guaíra por 3 anos e saí, e aí eu me dediquei um pouco mais a dar aulas. Fiz pós-graduação em ensino de arte e depois eu senti muita falta de dançar, assim, de ter essa rotina e quis voltar, assim. Aí eu dancei na Curitiba Companhia de Dança, a Nicole Vanoni me chamou quando ela queria montar esse projeto, né, que eu sempre falo que ela é muito audaciosa, assim, e muito corajosa de bancar uma companhia particular de dança contemporânea, né? Então a gente conversou muito antes dela montar, conversamos muito desde os coreógrafos que eu pude sugerir, desde bailarinos que eu pude sugerir. Então eu dancei lá por 4 anos e depois voltei para o Balé Teatro Guaíra, onde eu estou atualmente como bailarina. Obrigado, Clarissa. Adriana, mais uma vez, prazer poder falar com você dessa terra linda. Obrigado pela sua participação. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Hoje você atua como bailarina, também é coreógrafa, né? Então, primeiramente, Fernando, eu agradeço o convite. Eu acredito que mesmo nesse contexto aí de pandemia, né, onde a gente precisa se reinventar, onde as relações se reinventam, né, as companhias de dança se reinventam, porque a gente é calcado na proximidade, no encontro, na troca de afetos, na troca de conhecimento tácito. A gente está se reinventando para poder resistir, né, e continuar produzindo, continuar existindo. Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que se eu estou aqui é porque essa facilidade, né, dos encontros virtuais, né, tá sendo de grande valia, né, a gente perceber esses mecanismos para uma proximidade, para ampliar essas falas e essas diferentes realidades, né? Então, assim, eu agradeço e espero contribuir assim, bastante com tudo que você realiza e desenvolve aí e também com a dança, né, no seu contexto mais amplo. Então, eu sou Adriana, né, Góes, sou bailarina no Corpo de Dança do Amazonas. A companhia é uma companhia pública, né, somos mantidos pelo governo do estado. A minha formação, assim, eu sempre digo que a minha história com o corpo de dança, eles se entrelaçam, porque foi minha primeira experiência profissional, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi enquanto bailarina profissional, eu aprendi e vivia ali dentro, né? Então, assim, minhas experiências anteriores, assim, eu fiz aulas de balé clássico numa escola de dança que era super tradicional, né, do professor José Rezende, que era foi um bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí ele era amazonense, veio e abriu uma escola de dança onde, assim, naquela época eram as filhas de políticos, as filhas de empresários iam fazer aula de balé, né, com toda aquela pompa e circunstância, e eu estava ali de paraquedas, né? Então eu fiz dança, balé clássico, depois eu fui para ginástica rítmica, eu fui atleta da seleção amazonense, e dali eu, né, teve a primeira audição do Corpo de Dança do Amazonas, e tipo, a gente teve uma participação no projeto, as ginastas com o pessoal de dança do movimento, né, de dança aqui na cidade de Manaus. Então, tipo, eles conheceram a gente quando teve a audição,
vários bailarinos chegaram e, olha, por que você não faz a audição, né? Você é bem expressiva, não sei o quê. Eu falei, fiz, né? Foi mais a minha mãe que me... para te ver como eu era bem jovem, minha mãe que insistiu e eu acabei entrando no primeiro elenco. E desde então, assim, eu tô ali, né? Desde 1998, né? Eu trabalho como bailarina. Nossa, Aí que chegou um legal. momento que, né, na gestão da Ivonice, ela me convidou para ser professora e assistente. Nesse meio tempo, eu fiz a minha formação acadêmica, né, na Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou licenciada em dança, fiz uma especialização em dança e educação, estou finalizando uma em gestão e produção cultural, porque chega um momento que a gente precisa entender esses mecanismos que circundam o fazer a dança, né? Para a gente pisar no palco, que tem todo um processo, tem diversos profissionais que são envolvidos, tem várias coisas que acontecem que a gente precisa, se não fazer acontecer, a gente precisa ter o conhecimento para orientar as pessoas que vão fazer, né? Então, por conta né, chega um certo momento que a gente trabalhando numa companhia, eu pelo menos, chegou um momento que eu queria muito trabalhar minhas questões, né, enquanto artista. Eu fiz alguns trabalhos coreográficos para o corpo de dança, mas era um trabalho mais autoral, mais trabalho solo mesmo. Então eu partir por esse caminho assim de entender um pouco mais sobre leis, sobre produção cultural, para poder caminhar com as minhas próprias pernas. Até porque vai chegar um dia que eu não vou mais estar, né, com condições físicas, ou então não vou querer mais ser uma bailarina de companhia, né? Então, é o que fazer com toda essa bagagem, o que fazer com toda essa trajetória, né, para que ela continue. Então, Que legal. eu, Porque isso que você está falando é bem então eu importante, porque às vezes, principalmente para o nosso público do Dancep, às vezes a gente fica naquele contexto que viver de dança e trabalhar na dança é ser bailarino, né? E a dança, ela engloba muitos conhecimentos, que vai desde o campo de gestão, da questão da licenciatura, da parte de produção. Então, você tem vários desdobramentos, né? E essa experiência do aprender fazendo é fundamental, porque isso te dá uma dimensão muito profunda, minha né, do formação pensar a dança. foi um caminho inverso, né? Até porque o corpo de dança ele foi criado antes da universidade, foi criado antes do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, que é onde tem a escola tanto de cursos livres de dança, teatro, música, e também os cursos de formação e capacitação profissional. Então, tipo, os corpos artísticos eles nasceram antes, né? Então, assim, eu acho que foi uma necessidade de existência, né? A gente precisa criar, né? De possibilitar que as pessoas se profissionalizem, que as pessoas saibam que dá para viver profissionalmente de arte. Então, né? Veio a universidade, veio o liceu, então, tipo, tudo eu fiz depois que eu me tornei bailarina profissional, né? Então, assim, as coisas foram meio que tudo que eu fazia, né, profissionalmente, eu fui criando, fui começar a refletir e criar relação com o que eu aprendia na universidade, com o que eu aprendia lecionando no liceu, na prática. Então, assim, foi tudo muito, foi a relação temporal foi atropelada, mas eu acho que para mim foi válido no sentido que assim eu estava experimentando aquilo e estudando aquilo assim de maneira uníssona. Então, assim, foi um período muito gratificante enquanto eu fui assistente e professora, né? Mas chega um momento que assim eu tive que colocar para pesar assim o que eu queria, né, fazer enquanto artista,
né? E aí culminou de ter a mudança de direção. A princípio eu ia sair da companhia, mas assim, eu me lesionei há 2 anos atrás, eu rompi 3 ligamentos do meu pé direito. Então, assim, toda aquela questão empregatícia, de não poder sair com, né, por conta de processo, enfim, essas coisas, e não podia me demitir, nem eu podia sair, enfim, até para eu me resguardar fisicamente. Então, quando o Mário Nascimento assumiu a direção, a gente conversou e ele, né, falou: olha, Adriana, assim, você tem uma trajetória ali dentro, assim, eu gostaria muito que você continuasse, né? E aí eu resolvi me dar esse presente, né? Porque eu já conheci o Mário, né? Trabalhei com ele, dancei as coreografias dele, mas nunca fui dirigida por ele. Então eu falei, bom, eu acho que eu vou, né? Vou continuar, mas assim, aí ele falou, não, agora eu quero você como intérprete, como bailarina. E aí eu saí né, dessa árdua missão que era dançar, ensaiar, formar, dar aulas, então era assim, era muito estressante. Mas assim, modéstia à parte, assim, era uma maneira também de me fortalecer enquanto intérprete. Sim. Assim, eu tinha que encontrar outras situações, outras maneiras de continuar o meu trabalho artístico e técnico. Que às vezes eu ficava sem fazer aula, né? Eu tinha que dar aula, então eu ficava sem fazer aula. Então, de que maneira o meu corpo não perdesse esse dia, né? De aula ou então de ensaio, que às vezes eu tinha que dirigir um ensaio e no outro dia eu tinha que estar no palco, né? Então, assim, foi um trabalho mais pensamento, buscar aulas por fora e tentar apreender aquilo de uma outra maneira que não seja reproduzindo movimento ou dançando. Então, assim, eu acredito que foi cansativo, mas foi válido, E né, para essas mim. experiências também contribuem com uma outra forma de identificar o próprio corpo, né, Adriana? De poder reorganizar e ressignificar. Obrigada, Adriana. Robson, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Pronto, agora eu abri. Antes de tudo, eu queria dizer obrigado pelo convite e pela oportunidade que você fez, Fernando, porque eu, antes de ser bailarino, eu já era professor. Então, essa ligação da docência com a dança e esse seu projeto, Dancep, é uma coisa que eu valorizo, assim, para mim é tipo cereja do bolo de uma vida toda. Por isso que eu entendo quando você fala assim, isso aqui é minha vida, é isso que eu quero. Porque quando eu comecei a dançar, eu já fazia magistério e aí eu fui levar uma prima minha na aula de hip hop e fiquei assistindo de fundo. Eu já estava no 2º ano do magistério. Chegou no final da aula, eu falei assim, é disso aqui que eu já sabia que eu ia para a área física, provavelmente ia cursar educação física, porque eu fui atleta a vida inteira, me envolvi em muitas coisas. Eu era criança do interior de Santa Catarina, então o auge para mim era a festa junina, com suas danças, a parada de 7 de setembro, e assim foi a vida inteira, me envolvendo com esporte dentro da escola, até fora da escola. E aí, quando eu estava fazendo magistério, eu já sabia que eu queria ser professor. Eu vi uma aula de uma coisa que eu gostava, que era movimento, eu falei assim, eu quero dar aula disso aqui. Aí, por isso eu acredito muito na transformação através da arte, através do físico, através do corpo e através da docência bem aplicada, né? Então, aí começou. Comecei a fazer hip hop. Realmente, 1 ano e meio depois, eu estava dando aula dentro da minha escola mesmo, de graça, porque eu achava que para eu ser um bom professor, eu tinha que ter experiência. Então, eu vou aplicar aonde eu estou, que era dentro da minha escola, que eu mesmo estudava.
Aí uma coisa levou a outra. Eu achei que para ser um melhor professor eu tinha que saber mais estilos de dança. Fui parar na Universidade Federal do Paraná, nas mãos do Rafael Pacheco e da Cristiane Wozniak. E aí foi indo, foi indo. Eu nunca tive uma vontade extrema de ser bailarino de verdade. Eu nunca almejei mesmo uma companhia profissional, assim. Eu sempre, o foco de ser professor era muito forte o tempo todo. A Clarissa me conheceu na faculdade, a gente se conheceu na faculdade, eu conheci o Fernando na faculdade. E aí, quando eu Rob, estava no final, fala. não posso esquecer que a gente se conheceu na faculdade e a gente dançou junto, eu não me lembro quanto tempo, na Tessera, né? Na A gente Tessa, dançou na alguns anos Federal. na Federal, e para Na mim é Federal. muito legal, porque essa coisa que você trouxe da docência e do estar na cena é coisa que eu não consigo viver sem ambas as coisas. Tive que fazer uma escolha, porque chega uma hora que eu entendo quando a Adriana fala que é difícil você levar essas duas coisas, mas é muito bacana quando a gente tem essa consciência, é uma escolha consciente, né, que a gente faz. E ao mesmo tempo é interessante deixar que a vida vá tracejando aí as escolhas também, né? E aí eu fui parar na Federal e já me sentia satisfeito, conhecendo outros estilos, conhecendo outros professores, além do hip hop, né? Quando eu vi, eu estava na faculdade, fazendo faculdade, que a minha ideia era, eu preciso formalizar a minha profissão, porque eu sou um professor. E se eu vou ser um professor de dança, então eu quero formalizar isso. E eu procurei a Faculdade de Artes do Paraná para cursar dança, licenciatura, me formei, enquanto isso ia acontecendo, a vida de bailarino ia crescendo. Eu ia aprendendo, visivelmente melhorando muito. Minha primeira aula de balé clássico foi na faculdade. Eu não tinha balé clássico antes. Fui fazer... errava os nomes, tudo, mas eu fui melhorando, mas eu não fui me dando conta do quanto eu estava melhorando. Aí eu já trabalhava com jazz, é porque eu sou de tudo, gente. Eu sou do afro, eu sou do hip hop, entendeu? Do fandango, dançando. E aí a Eliane Fetzer, eu trabalhava, que trabalha com jazz, eu trabalhava na escola dela, foi minha grande mestre, responsável por muita coisa na minha vida. Quando eu estava para me formar, ela falou assim, agora chega, você vai parar de dar aula e bailarino. Aí eu parei com tudo, eu dava um monte de aula, parei com tudo e conversei com os meus pais e me dei um ano. Assim, eu quero um ano e eu vou ser bailarino. E o objetivo era entrar no Guaíra. Aí nós, de novo, Fernando, lá com o mestre Jair Moraes, na companhia masculina de dança, nos encontrando, dançando juntos de novo. E não demorou muito tempo, assim, eu devo ter ficado uns três meses com o Jair, e aí já rolou uma oportunidade que estava dentro do Guaíra. E aí fui um desenrolar, entendeu? Eu fui cada vez, eu acho que eu mudei da água para o vinho do Guaíra, aconteceu uma oportunidade de eu vir para Niterói, eu fiz concurso público aqui, passei e vim para cá. E desde lá para cá, eu venho mudado muito como bailarino. Até como professor, porque antes, dentro da minha cabeça, eu tinha uma coisa ferrenha de vou formar bailarinos, e eles vão ser bons, vão girar, a perna vai ser alta. E hoje, quase 20 anos depois que eu dou aula, eu sei como fazer isso, mas eu compreendo que não é só isso. Que identificar a necessidade de um aluno é a coisa primordial dentro de uma sala. Se a necessidade dele for ser um bailarino de companhia, vai ser assim. Se a necessidade dele for qualidade de vida, vai ser assado.
E eu me sinto muito privilegiado porque a minha experiência como docência e como bailarino profissional me dá os lados, entendeu? E aí, e tendo isso, isso foi mudando também minha forma de pensar como bailarino. Hoje eu já nem me penso mais, eu nem me imagino mais como um bailarino mesmo, sabe? Assim, eu me sinto mais artista, assim. Eu desenvolvo meu trabalho dentro da companhia de uma forma diferente, mas isso também tem muito pelo caminho que o Balé de Niterói foi trilhando nos últimos anos, com a vinda do Pedro, antigo diretor, agora com o Fran, sob o olhar da nossa ensaiadora, que é uma diretora de dramaturgia, Fabiana Nunes. Esse olhar foi levando a gente para um outro caminho, um caminho de estado físico, que a gente fala. Então não é só movimento, não é só dança, é um estado físico da cena, da pessoa. E eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas mais velhas. Então eu acho que isso, pessoas que não vão mais fazer 64 de mãos, mas que colocam em cena, são incríveis, são artistas incríveis. E aí eu acho que eu fiz a minha trajetória de bailarino bem mais jovem para bailarino médio jovem, consumindo dessas pessoas mais velhas, assim. Hoje eu falo em cena, eu improviso em cena, eu faço o que eu quiser em cena. Então, sou um coreógrafo, já consigo me identificar como coreógrafo. Ano passado, a companhia propôs que os bailarinos fizessem suas coreografias em ateliês coreográficos. E aí, lá fomos nós, eu fiz minha proposta, um balé para crianças, um balé com temática brasileira, falando sobre sotaques, expressões regionais do nosso país, mas voltado para a criança. E aí, por votação do público, o que fosse mais votado se integrava aos balés da companhia, né? E se integrava a isso. Aí fui escolhido e eu posso falar assim, pô, não quer dizer, tipo, sou um coreógrafo também. Então hoje eu brinco, eu estou professor, estou artista, bailarino e estou demi-coreógrafo, porque eu não sei para onde essas coisas vão me levar. Isso é muito legal, né? Quando a gente se vê enquanto artista. Eu compactuo da sua ideia e eu posso dizer aqui que Isis, também a gente conversa bastante lá no Dancef, porque assim, por mais que eu tenha criado essa ideia e ter iniciado esse projeto dentro da escola, hoje a gente tem uma equipe de profissionais que são de altíssima qualidade estética, né, que pensam na formação humana, sem deixar de lado ser artista. E ao mesmo tempo entendendo que a dança ela é importante na formação humana, né? Eu acho que isso é bem bacana. Obrigado, Robson. Queria pegar o gancho, vou fazer uma pergunta para a Adriana, porque a gente está em cenários aqui bem diferentes, né? Você tem o Robson lá em Niterói, você tem aí a Adriana em Manaus, e você tem a Clarissa aqui em Curitiba. Então, a gente tem realidades de companhias públicas que são bem diferentes. Eu fiquei me perguntando aqui, Adriana, quais são as maiores dificuldades que você identifica agora nesse processo de isolamento? Né? Mas, ao mesmo tempo que você está nesse processo de isolamento, que outras coisas positivas você identifica dessa experiência? E se nesse processo você chegou a algumas descobertas, ou possibilidades dessa vivência aí? Então, Fernando, eu ouvindo falar do Robson, eu me identifiquei bastante, porque assim, eu não, ao contrário dele, eu não, na minha trajetória, eu não me via como professora de dança, né? Eu me via com uma vontade de me expressar somente. Eu nem imaginava que existia a profissão bailarino, né? Eu sabia que existia bailarinos, fazia aula e tal, mas ser bailarino profissional, isso não passava na minha cabeça. Então, essa consciência
de que você pode ser um profissional das artes, da dança, enfim, eu criei dentro do corpo de dança do Amazonas. E aí, com essa realidade, assim, a docência, ela sempre veio, né, como uma consequência das minhas escolhas, né? Tipo, a universidade, o fato de eu aceitar ser professora, né, maître de balé clássico da companhia, ser assistente, que não é uma educação formal, mas é uma maneira de transmissão de conhecimento, que a gente precisa ter mecanismos didáticos, metodológicos, para que você consiga atingir várias pessoas e a contento, né? Porque você é uma obra artística que está sendo criada ali ou está sendo remontada. Então, assim, logicamente que a gente não a dança ela não é purista como a música, e que a gente precisa remontar, eles vão estar idênticos ao que foi, né, encenado tempos atrás. Mas a essência a gente precisa, a gente tem que ter a ciência de que a essência ela precisa permanecer e também estar abertos e atentos a essa coisa esponjosa e porosa que é a dança, que ela dialoga com o tempo e o espaço que a gente está vivendo. Então, tudo isso faz com que a docência ela sempre esteja batendo na minha cara, né? Então, eu tive uma experiência como professora na Universidade do Estado do Amazonas, né? Como professora voluntária nas disciplinas de composição coreográfica e dança contemporânea, né? Em 2 períodos. Então, assim, toda essa... você vê que as pessoas têm diferentes expectativas em relação à dança, e você respeitar isso e fazer com que o ensino dessa dança possibilite que eles consigam desenvolver aquilo que eles almejam enquanto profissional, enquanto artista, né? É uma responsabilidade grande e também é uma maneira de você ter um clique assim, de que a dança ela é muito abrangente, né? O seu campo de atuação ele é muito abrangente, e dentro disso, né, você não pode categorizar de uma maneira assim de que é uma excelência ou isso ou aquilo. As pessoas fazem dança por essas motivações, e você precisa respeitar isso, e mesmo assim você não vai proporcionar uma educação medíocre ou ensinar mais ou menos. Não, é aquele conteúdo, aquela vivência que você vai passar, mas de maneira que você consiga perpassar por essas outras realidades. Então, a gente acaba que mais aprende. Eu me via muito afetada pelas pessoas, e isso muito e contribui ainda muito no meu fazer artístico, né? Eu acho que isso, assim, a gente que é artista, a gente precisa ser essa esponja, a gente precisa ser essa coisa que recebe, né, facilmente, e depois a gente vai criar nossas angústias e as nossas reflexões para depois devolver, né? Então, assim, eu precisava falar isso por conta da Eu fala queria do só Robson. complementar uma Pode falar. coisinha assim. Eu vejo o ensino de qualquer coisa, seja de dança ou de tricô. Eu vejo hoje o método existe, o conteúdo existe, mas o ensino é muito individualizado, porque somos muito diferentes. Somos muito diferentes, graças a Deus. Então, eu acho que está aí o desafio do professor, né, Adriana? É você identificar como você vai aplicar o que tem que ser aplicado e fazer o bem para cada indivíduo, entendeu? É uma questão de empatia, de você ler as realidades, sabe? Assim, a gente ainda se depara muito com a questão do ensino da dança clássica, e a gente sabe que ela foi criada num contexto, ela foi criada num lugar que aquela estética ela né, é necessária né, para ter aquele resultado cênico. Mas eu digo, quando a gente se dá
a gente se depara com o ensino da dança clássica numa outra realidade, uma pessoa que a gente sabe que não vai ser um bailarino profissional, ou que, enfim, que vai fazer desse conhecimento uma outra coisa. Então, assim, você tem que transformar, você tem que ressignificar aquilo. Porque não dá para eu ser intransigente no ponto de dizer, não, é só quem é magro, quem tem perna alta, é só quem... a aula tem que ser 2 piruetas e tal. Não, eu não vou, sabe? Eu não vou entrar nesse mérito técnico e restrito. Assim, essa essa tecnologia, esse método que é sofisticadíssimo da dança clássica, como é que eu vou trabalhar ele para aquele carinha que quer dançar hip hop, ou aquela que dança do ventre e tal? Então, usar aquilo para melhorar o que eles vão fazer, né, enquanto artistas ou não. Eu já cansei de dar aula para meninos, né, de hip hop, e as mães, uma vez que falaram, olha, a gente queria ter aula com você, e as mães foram fazer minha aula. E assim, e elas, não sei, elas adoravam, porque trabalhava postura, e era um momento delas se encontrarem com ela. Então, assim, sabe, um plié, um tandi, então eu não ia ficar gritando, não, tem que subir relevé, tem que girar, tem que estar andando. Não, era o momento delas, entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso papel sempre é pegar, filtrar, compreender o nosso entorno, né? A nossa realidade. E para que esse conhecimento, além dele fazer, a pessoa consiga fazer uma relação do que ela quer e com o que ela aprendeu, para que ele também evolua e permaneça, né? A gente não tem como cristalizar. Nós não somos cristalizados, nós somos, né, mutáveis, como o mundo é mutável, tudo é mutável. Mas voltando à pergunta, né, porque eu fui para um outro lado. Assim. Aqui a realidade da pandemia está bem difícil. Né? A gente sabe, o Amazonas, Manaus é uma das capitais que está sendo bem afetada com o Covid-19. Né? Então, a companhia ela parou também as atividades, eu acho que foi uma semana antes do dia 17 de março, foi, assim, foi um pouquinho antes, né? E assim, a gente teve que se reinventar, né? Para continuar trabalhando, né? Porque assim, para a gente construir um profissional leva muito tempo, mas para perder tudo aquilo assim é muito rápido. Então a gente teve que encontrar mecanismos de continuar o trabalho. E até porque, como somos mantidos pelo governo do Estado, a gente ficava pensando qual é o nosso retorno para a sociedade neste momento. Né? E até uma maneira de justificar, porque a gente sabe que tipo, os artistas independentes estão aí passando por uma situação bem complicada, muitos passando necessidade. Então, assim, eu me vejo privilegiada, uma artista privilegiada nesse ponto em que o meu salário está resguardado todo fim do mês, entende? Então, assim, o mínimo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o corpo de dança, ele já tinha projetos sociais, né? Mas com a pandemia, né? Algumas que era visita às escolas, levar a escola ao teatro, fazer um dia de vivência com pessoas da sociedade, passar um dia com a companhia, enfim, proporcionar todos os coreógrafos que vinham montar aqui, a gente fazia um braço para a universidade, um braço para o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, um braço para que a sociedade também aproveitasse a vinda deste profissional, não só apreciando um trabalho dele, mas tipo com uma vivência mais próxima, né? Um workshop, uma mesa redonda, qualquer atividade que fosse possível incluir a sociedade de maneira mais efetiva, a companhia ela realizava. Então, assim, tudo nesse momento tudo veio por um contexto
virtual, né? O que a gente continua com os nossos encontros semanais, né? 5 vezes por semana, só que a gente diminuiu a nossa carga horária, né? Que é super justificável por conta de que está todo mundo em casa. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né? Então, assim, conciliar a vida familiar, a vida profissional e os meus anseios profissionais também, que eu não parei, né? Estudos, enfim. Então, assim, o horário foi reduzido, mas a gente precisava estar presente e atuante. Então, a companhia ela se encontra, faz as suas aulas, o Mário é muito presente nesse momento, ele sempre estimula o nosso trabalho criativo em casa, ele dá alguns parâmetros para a gente criar. Nós também criamos trabalhos para serem apreciados online, só que ainda está em fase de execução, né? Porque é a companhia com a orquestra, é a companhia com cantores, então tem toda uma logística aí que precisa ser respeitada. Aí nós fizemos uma ação, que é o elenco do Corpo de Dança do Amazonas, a gente faz a doação de cestas básicas para comunidades de risco, a comunidade indígena, imigrantes, enfim, pessoas que estão em situação de risco, né? Moradores de rua. Então, todo mês, a gente destina parte do nosso salário. Alguns bailarinos compram as cestas básicas, e aí o Mário, né, que ele não deixa nenhum bailarino ficar exposto, vai ele e mais algum bailarino, né, que ajudá-lo, auxiliá-lo a fazer a entrega dos donativos. A gente também tem o CDA de Portas Abertas, que agora está na formação online, então pessoas de qualquer lugar têm um dia de vivência com o Corpo de Dança do Amazonas, e aí é online. E aí, assim, como a gente também é atrelado à Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura também tem vários projetos com os corpos artísticos visando esse público que não pode sair de casa. Então, os espetáculos que foram filmados nossos, né, pela Secretaria de Cultura, eles estão disponibilizando, né, mostras dele na íntegra. A gente também faz vídeos, por exemplo, eu dou aula de balé clássico, eu faço vídeo de uma aula de balé clássico e aí eles colocam nas redes dele para que qualquer pessoa que queira fazer, faz. Ou então a professora de condicionamento físico também faz um pocketzinho de uma aula de condicionamento físico. Enfim, tem vários projetos, tanto da Secretaria quanto do próprio Corpo de Dança do Amazonas, sendo realizados nesse contexto de isolamento. O nosso grande desafio assim, manter essa proximidade, né, mesmo nessa distância. Então, a gente, através desses encontros, as nossas aulas são pelo Zoom, né, por essa plataforma, que a gente consegue se ver, né, e se conectar e falar. E a gente também faz reuniões e assim, e também somos cobrados individualmente. Então, assim, às vezes a conexão da internet é bem complicada, a gente sabe que, né, principalmente aqui no Amazonas, a internet assim, é um fato que é complicado. Então, assim, existe essa compreensão, mas também a gente precisa ter essa responsabilidade, né, de que a gente precisa manter a questão física, a questão artística, de estar produzindo e tal. Então, a gente está sempre muito bem amparado em relação à direção, em relação ao próprio poder público, em relação aos artistas. E aí a gente está agora no plano de volta ao trabalho, né? Aqui no Amazonas, as pessoas estão voltando né, à atividade econômica, e aí em julho está previsto para a gente voltar. Então a gente está pensando aí como é que vai ser, né, traçando aí um planejamento de retorno,
a gente não sabe se vai ser todo mundo junto, então a gente está na discussão, junto com a comissão de bailarinos e a direção do Corpo de Dança do Amazonas, a gente está traçando um planejamento para esse retorno e para que a gente não tenha nenhum tipo de problemática. Adriana, eu acho interessante, vou voltar um pouquinho quando você falou como foi diferente a sua trajetória do Robson, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber já aí um ponto em comum quando vocês falam desse corpo, né, poroso, esponjoso, e dessa sensibilidade de perceber a necessidade do agora. Então eu queria pegar esse gancho e perguntar para o Robson como que está sendo pautado em todo esse background que você tem de mudança e de percepção, como que está sendo viver a sua rotina agora e principalmente como que está sendo essa nova relação com o espaço? Então, eu acho que a rotina minha como bailarino está sendo muito similar à da Adriana, da Clarissa. Temos aula de balé, condicionamento físico, isso 3 vezes por semana. Aí a companhia está ofertando, como é dinheiro público, vamos ofertar ao público, à população, porque eu acho que é essa a nossa função. Nós damos aula 6 horas da tarde, todos os dias com o professor. Mês de junho agora são 5 professores de segunda a sexta-feira, dando uma aula específica, né? 5 aulas específicas. Mas a minha relação com o espaço, na verdade, eu vou ser bem sincera, assim. Eu moro em Niterói, próximo ao meu trabalho. Hoje eu não estou em Niterói, porque eu estou em São Gonçalo, que é a cidade vizinha, porque eu moro sozinho. E aí passou um mês, eu não estava mais aguentando ficar sozinho. A cabeça, entendeu? Aí hoje aqui, daí agora estou morando temporariamente com meu namorado, com a família dele. E aqui tem plantação, aqui tem espaço, aqui tem bicho. Não é um apartamento, eu não estou vendo as pessoas de uma janela. Então, assim, digamos que eu tenho vivido num ambiente normal. Eu não tenho sentido muito a pandemia, assim. A gente sente só quando a gente sai para fora de casa para fazer as coisas necessárias, né? E São Gonçalo é uma cidade muito carente de tudo. A realidade aqui é bem precária, assim. Então, a realidade dentro da minha casa é boa, é gostosa, me acolhe, mas fora não. Porque aqui no Rio a pandemia está bem séria, está bem crítica. E aí você fica imaginando numa cidade em que ela já é carente de tudo, de estudo, de saúde, de dinheiro, em que a pobreza bate na cara da gente, sabe? Então a doença vem de uma forma muito diferente aqui, assim, para mim. Mas eu acho que é momento de usar tudo isso, se reinventar, se ressignificar, entendeu? E fazer disso o seu mote de trabalho. Então, a companhia, eu acho que esse é o mote de trabalho da companhia. Muito mais que as aulas que a gente está ofertando, é tentar, através de vídeos, de pesquisa, de movimento, achar isso aí, para onde é que a gente está indo. Eu estava fazendo, outro dia a gente fez em conjunto com o Balé de Jundiaí, o Balé Jovem de Jundiaí. A gente fala muito, a gente vê muito na televisão o novo normal, mas eu estava olhando aquilo assim, aí eu estava pensando assim, tem um novo afeto também. Isso a gente está fazendo, se reunir, é um novo tipo de afeto que antes era mecânico e digital, e de uma forma às vezes até mentirosa. Mas agora isso aqui é o que precisa para as pessoas se comunicarem, e eu acho que essas plataformas digitais estão ficando mais humanas.
de alguma forma. Então, o meu espaço agora o meu espaço tem sido muito mais digital. Só que eu nunca fui uma pessoa que... Eu não gosto de me postar, eu não gosto de tirar foto, eu não gosto... Sou meio jacu, eu sou meio do mato, sabe? Eu sou envergonhado. Mas hoje, por tornar as plataformas digitais mais carinhosas e afetuosas, eu me sinto muito mais à vontade de estar aqui com vocês do que se isso aqui acontecesse ano passado, por exemplo. Entendeu? Acredito que é como você falou, né? É o novo afeto. Eu acho que as pessoas estão em novos mecanismos de relacionamento, né? A forma de se relacionar, eu acho que essa pandemia fez com que as pessoas se voltassem para si e a importância de conectar-se ao outro, né? Penso que a sensibilidade aflorou de tal forma que a gente entende, principalmente nós artistas, né, e educadores, e a gente consegue ver que isso é fundamental para a humanização das pessoas, né? Eu acho que isso é bem bacana. Gente, como a gente tem um espaço limitado, eu queria pedir para vocês, assim, começando com a Clarissa ali, para a gente ir indo para a reta final. Como que você acha, Clarissa, em 30 segundos, eu vou ficar fazendo assim quando for para acabar, ó, em 30 segundos, como é que você acha que as companhias vão sair? Como é que você acha que o Balé Teatro Guaíra vai sair depois que passar esse momento? Olha, eu acho que é um momento, vai ser um momento, né? Está um momento de muita transformação já, desde a maneira que a gente trabalha. Agora, a maneira que a gente vai voltar é uma coisa que ninguém ainda imagina, né? Porque não é uma coisa aqui do Paraná, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do mundo. O mundo está passando por isso, né? Então, a minha irmã também é bailarina profissional, ela dança na Bélgica, e a companhia dela já afirmou que eles não têm temporada nenhuma esse ano. Esse ano eles não vão para o palco. Então, agora, semana passada, eles voltaram a fazer aula 3 vezes por semana, em grupos separados, sei lá, são 5 grupos, acho, se não me engano. Então, eles fazem só uma aula, e daqui 2 dias vão lá e fazem outra aula. Então, eu acho que a gente ainda discute algumas coisas nas reuniões do balé, mas a gente ainda tenta ver quem já passou pelo pico da pandemia. As companhias da Europa, é claro que a gente não... Nós somos brasileiros, né? A gente mora no Brasil, é uma realidade completamente diferente do que eles vivem, mas como eles já passaram por isso, eu acho que a gente vai tomar muito exemplo deles para essa retomada, né? A gente tem uma expectativa de dançar ainda esse ano no Festival de Teatro, que também foi adiado, mas não sabemos como vai ser, não sabemos o que pode ser, se vai ser solo, né? Porque para um espetáculo estar no palco, ele precisa de ensaio. Para um conjunto estar no palco, precisa de contato das pessoas. Então, vai ser um momento difícil e de aprendizado, né? Assim, eu acho que esse ano, como o Robson falou, assim, é para você ressignificar muita coisa, né? Ai, tô passando os 30 segundos. É para você ressignificar muita coisa, mas... então, de tudo, assim, desde da maneira que eu tô trabalhando, faço aula segurando na janela. Semana passada, inclusive, fiz aula do Robson, aula de Niterói, né? Então, é muita coisa, assim, né? Que você tem que ficar ressignificando todo momento, assim. Eu me cobrei muito no começo dessa pandemia, assim, porque eu queria me manter em forma a qualquer custo, e demorei um tempo para falar assim, calma, peraí que
nada que você faça em casa vai suprir todas essas 6 horas de trabalho que você trabalhava no teatro, a sua aula de natação, a corrida que você faz na rua, a sua prática de yoga, nada vai suprir esse tanto de atividade, né? Então, eu acho que é um momento de aprendizado para o mundo, assim, né? Ok. Obrigada. Obrigado. Adriana, para você, eu vou tentar os 30 segundos novamente, porque tá dando uma média de 2 minutos, tá legal? Então, eu acho que todo bailarino passou por essa angústia que a Clarissa passou, né? E eu sou prova viva disso, de que tipo, a gente tem essa fixação com e que não é errado, mas né, porque é exigência da nossa profissão, essa fixação com a forma física, não de estar magra, mas de você estar pronto, né, para a carga de trabalho, para a coreografia. Então, assim, até eu me dar conta de que era humanamente impossível eu conseguir isso estando em casa, né? E o tempo é outro, né? Assim, parece que eles aumentaram, né? A exigência da minha pessoa aumentou, porque eu tenho, assim, full time, esposa, mãe, bailarina, né? Tudo no mesmo ambiente. Então, assim, passei por situações de ansiedade, né? Mas relaxei no sentido assim psíquico, né? Mas assim, e tem momentos que eu me dou o luxo do ócio, né? De fazer coisas que eu não conseguia fazer e assim, que eu ler um livro, de assistir um filme que não seja relacionado a um trabalho, porque geralmente a gente bebe outras linguagens artísticas para nos alimentar, para a gente devolver no nossos processos, mas tipo assistir uma comédia romântica por puro prazer, assim eu estou me proporcionando esses pequenos prazeres, né? E logicamente a convivência com a minha família que era muito difícil, né? Cada um com suas atribuições, enfim, então a gente é um novo formato, né? Então, assim, essa questão dos novos afetos e como isso se dá, né? E como fazer a divisão, como cada um ter a sua privacidade, mas dentro de um ambiente pequeno e todo mundo junto, né? Então, isso são novos desafios, né? Eu acredito que a ansiedade para voltar, né, assim, é geral. E também acredito que as produções artísticas, assim como foram em todos os outros momentos históricos, elas revelam a realidade daquele momento. Então, acho que as produções artísticas vão refletir a realidade que a gente está vivendo. A maneira como a gente usa também vai refletir, reflexo de como a gente está, né, vivendo esse momento. Logicamente que tem alguns lugares mais condições financeiras ou condições econômicas, socioeconômicas, né, para ser mais abrangente, de fazer uma volta bem mais satisfatória, né, tendo uma estrutura, tendo uma sociedade mais consciente. Então, assim, a gente vai, né, esses desafios, eu acredito que todo mundo vai, dentro das suas realidades, vai conseguir chegar no lugar satisfatório. Obrigado, Adriana. É um exercício difícil, né? Mas deu 3 minutinhos, ó. Já estão. Eu prometo que eu vou ser rápido. Eu falo Vamos muito, lá. desculpa. Vamos lá, Robson, vamos mudar de 30 para 1, então, pode ser? Não, eu vou ser rapidinho. Eu acho. Para você. Então, eu acho que a gente vai voltar, eu como artista, desenvolver meu trabalho dentro da companhia de balé da cidade de Niterói. Há uns bons anos a gente vem trabalhando buscando o humano através da arte, vem buscando isso, entendeu? Não só o movimento. E eu acho que depois de tudo isso, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma, igual, só que agora munido de um outro conhecimento,
munido de uma outra situação. É só mais um fichário de vivências que a gente vai ter. E, como é que eu posso falar? Que é ruim, no caso, mas a gente pode tirar muita coisa boa disso aí, entendeu? Quando a gente se abrir novamente, a gente vai se abrir de uma forma muito diferente. E agora, com recursos tecnológicos que antes a gente não experimentava. Você acha que isso aqui vai terminar assim, com a pandemia? Não vai. A gente só vai reinventar isso cada vez mais. E eu só queria terminar uma coisa, que é o seguinte, eu como artista, eu não estou me cobrando. Eu não estou me cobrando para ser criativo o tempo todo, ou pensativo o tempo todo, mas eu estou me cobrando para ser atento a todo momento, atento a tudo. Então, dá para parar. Você pode estacionar um pouco, observar o que tem em volta e depois continuar, entendeu? É isso. Isis, eu não sei se você quer fazer algum comentário, ou a gente pode... Eu queria, muito breve, uma palavra de cada um, agora de trás para frente, do Robson para a Clarissa, do que vocês acham que vocês descobriram de novo, de positivo em vocês mesmos, ou que de repente vocês relembraram, putz, isso estava adormecido. Em uma palavra, Robson. Ou não? O plantio. Adriana? Criatividade. Clarissa? Acho que é mais a paciência, não é a paciência, assim, eu acho que é o cuidado comigo mesmo. Obrigada. Só isso. A gentileza comigo mesmo. Gente, então queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer essa conexão, que eu acho que uma coisa legal para a gente é que esse cenário possibilitou que nós nos conectássemos a outras pessoas, a outras realidades. E eu acho isso para a gente lá do DANCEP, para o Colégio Estadual, para a Escolinha de Arte, é um grande aprendizado. Poder se conectar a outras realidades, a outras percepções do mundo, a outras percepções da dança. Então, minha gratidão e gratidão de toda a equipe do DANCEP aí pela participação de vocês. Clarissa, muito obrigado pela gentileza, Adriana, Robson, como sempre, é uma honra poder compartilhar essas nossas ações juntos, e a gente espera que em breve nós teremos outras oportunidades, seja para a gente dançar lá em Manaus, dançar em Niterói, né, ou produzir juntos aqui em Curitiba, mas que a gente possa estar junto, porque eu não vejo a hora, por mais que eu acho que a gente está movendo para o nosso interior a cada dia, mas eu não vejo a hora de poder dar um cheiro em vocês, de dar um abraço, um olho no olho e compartilhar esse conhecimento que a gente tatua no nosso corpo. Então, queria agradecer mais uma vez e que a gente possa ter outros momentos como esse de compartilhamento. Muito obrigado, gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, gente. Robson, manda um beijo para a Isa.